A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Estamos dando continuidade ao nosso curso de escatologia bíblica, fazendo uma introdução sobre a teologia, a importância de estudarmos a palavra de Deus. E eu creio que você já foi grandemente abençoado, continuará sendo abençoado pela presença tão real e poderosa do amigo Espírito Santo que está conosco. Vamos continuar estudando a palavra do Senhor. A teologia e a cultura contemporânea. A teologia é contracultural. Vivemos em uma era marcada pelo relativismo, pelo secularismo, pela pós-verdade, onde a autoridade da Bíblia é constantemente desafiada. Nesta realidade, a teologia se torna ainda mais urgente, como na defesa da fé, na formação de líderes saudáveis, no combate à heresia e aos modismos, estímulo à leitura crítica e espiritual das Escrituras. O próprio Deus fala na sua palavra através do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído por falta do conhecimento. A ausência da teologia firme tem gerado confusão nas igrejas, distorções do evangelho, escândalos ministeriais. Por isso, nós, da comunidade Daniel 9.2, levantamos esta bandeira. Estudar é um ato de zelo e amor à palavra e ao próprio Deus. Vamos ler um texto da palavra do Senhor, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 5. Eu te convido, abra a sua Bíblia, esteja com o seu caderno ao lado para fazer as suas anotações e o seu coração aberto para receber as revelações da palavra do Senhor através do Espírito Santo. Ele é o nosso professor por excelência. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inches a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Foi o próprio Senhor que te chamou para esta obra. O Senhor está contigo nesta peleja. O Senhor está contigo nesta batalha. A vitória é tua, meu irmão. A vitória é tua, minha irmã. A vitória é nossa. A vitória sempre é do povo de Deus. A vitória sempre é da igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isaías capítulo 54, versículo 17 nos fala que nenhuma ferramenta preparada, que nenhuma arma forjada contra as nossas vidas, elas não irão prosperar. O que prevalecerá na minha e na tua vida é a palavra de Deus, em nome de Jesus. Receba esta palavra para o teu coração, já nesta introdução de aula. A presença do Senhor está aqui. É real a sua presença neste lugar. E eu sei que Ele estará aí contigo, ministrando ao teu coração, te abençoando com a sua presença e com a sua palavra. Precisamos compreender o termo que a teologia bíblica é contracultural. O que significa isto, professor? Quando dizemos que a teologia bíblica é contracultural, estamos afirmando que os princípios, valores e verdades reveladas na Bíblia frequentemente entram em choque contra os valores contemporâneos, as ideologias predominantes na cultura contemporânea. Estamos afirmando que os princípios, valores e verdades reveladas na Bíblia frequentemente entram em choque com os valores, comportamentos e ideologias predominantes na cultura contemporânea. A cultura muda, a palavra de Deus não. A sociedade muda constantemente. O que hoje é considerado certo ou moral, amanhã pode não ser mais. Já a teologia bíblica se baseia em uma revelação divina e imutável. Malaquias capítulo 3, versículo 6 nos fala a palavra do Senhor. Porque eu, o Senhor, não mudo. O nosso Deus é imutável. A palavra de Deus em Isaías capítulo 40, versículo 8, nos fala: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. Glória a Deus. Enquanto o mundo relativiza a verdade, a teologia bíblica afirma que existe uma verdade absoluta. Deus é o Criador. Jesus é o único caminho e a Bíblia é a autoridade final. Valores que confrontam o mundo. A Bíblia nos ensina a amar os nossos inimigos, a perdoar aqueles que nos ofenderam, negarmos a nós mesmos,
tomarmos a nossa cruz, vivermos em santidade e pureza, rejeitar o orgulho, a ganância e a inveja. São valores intrínsecos que a palavra do Senhor gera em nós, e o mundo não entende isto. Porque o próprio Senhor Jesus disse na sua palavra: eu vos deixo a minha paz. É uma paz que excede todo o entendimento. E é por isso que nós estamos firmes nesta esperança gloriosa. A Bíblia diz que a esperança não traz confusão, porque o amor de Jesus Cristo está derramado nos nossos corações. Bendito seja o nome do Senhor, glórias a Deus para sempre. Estes valores são opostos dos ideais do mundo moderno, que prega individualismo, prazer acima de tudo que nós conhecemos como o hedonismo, vingança, egoísmo, autossatisfação. O próprio Jesus foi perguntado qual seria o maior dos mandamentos, e ele vai resumir todos os mandamentos em apenas 2 mandamentos, pois os mandamentos não se constituíam apenas nos 10 entregues a Moisés. A saber, não é a lei de Moisés, é a lei de Deus que foi entregue a Moisés. O Decálogo, que está no Pentateuco, mas nós sabemos que a lei já era composta por 613 preceitos. Jesus resume todos eles em 2, mandamentos horizontais e mandamentos verticais. Mandamento vertical: amar a Deus acima de todas as coisas. Mandamento horizontal: amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ser cristão verdadeiro é nadar contra a maré. Jesus disse: se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro odiou a mim. João capítulo 15, versículo 18. A teologia bíblica não busca se adaptar ao mundo, mas sim transformar o mundo pela verdade do Evangelho. Nós fomos chamados por Cristo não para sermos influenciados, mas para sermos influenciadores, para sermos luz neste mundo e sal nesta terra, para que possamos ganhar almas para o reino de Deus, para que possamos dizer ao pecador que ainda há oportunidade para ele se arrepender e aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Esta é a mensagem do Evangelho, as boas novas de salvação. Glória a Deus. Por isso, viver segundo a palavra de Deus muitas vezes nos faz ser mal interpretados, rejeitados ou perseguidos. Não se conforme com o século presente. O apóstolo Paulo advertiu quando escreveu aos crentes que estavam em Roma, no capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, a verdadeira teologia bíblica não se molda ao sistema do mundo, mas chama o crente a pensar com a mente de Cristo, a viver de forma santa, a testemunhar e a fazer a diferença neste mundo. Dizer que a teologia bíblica é contracultural é reconhecer que Deus tem um padrão eterno, enquanto o mundo vive em constante mudança. Os valores do reino de Deus são diferentes e muitas vezes opostos aos valores do mundo. O cristão, ao viver conforme a teologia bíblica, será desafiado a andar na contramão da sociedade. Mas não se preocupe, naquele grande e glorioso dia ouviremos do Senhor: vinde, benditos do meu Pai, possui o reino que está preparado desde a fundação do mundo, porque fostes fiel no pouco, não negaste o meu nome. Na verdade, tu negaste a ti mesmo, tomaste a cruz e seguiu-me. Então entra para o gozo do teu Senhor, louvado seja Deus. A teologia e a cultura contemporânea. Vivemos em tempos de relativismo, desconstrução da verdade. A teologia bíblica confronta este cenário com firmeza e com amor, mostrando que a verdade é, sim, absoluta, eterna e revelada em Cristo Jesus. Você consegue discernir o que é influência cultural e o que é uma verdade imutável? Sua fé é moldada pela Bíblia ou pelas tendências do seu tempo presente? Precisamos de uma geração que pense biblicamente, se posicione com sabedoria no meio de uma geração confusa, uma geração a qual diz que não há amanhã. Como diziam os filósofos epicureus e estoicos: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas nós que temos a palavra de Deus precisamos apregoar a este mundo que não conhece a verdade do Evangelho, dizer para eles que ainda há solução. Jesus é o Salvador do mundo.
Bendito seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido aquele que é, aquele que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso, o Rei da Glória, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, a resplandecente estrela da manhã, a raiz de Davi, a semente de Jessé. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. O estudo bíblico, ele é espiritual, porque esta palavra, ela é espiritual. Bem verdade que escrita por homens, cerca de 40 homens escreveram a Bíblia num período de 1.600 anos, mas foi o Espírito Santo de Deus que revelou a sua palavra, que soprou em cada um deles, que insuflou a sua inspiração bendita para que eles pudessem redigir, para que eles pudessem escrever à luz da inspiração divina do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque a Trindade, ou a divindade, ou a triunidade, não é composta por deuses, mas por pessoas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Já que estamos num curso de teologia, vale ressaltar para que você aprenda. O Pai, ele não é o Filho. O Filho, ele não é o Espírito. O Espírito, ele não é o Pai, mas o Pai é Deus. O Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Guarde esta máxima no teu coração. Estudar teologia não apaga a unção, pelo contrário, fortalece o discernimento espiritual. Um cristão que é cheio do Espírito Santo também deve ser cheio da palavra. João capítulo 17, versículo 17. A espiritualidade e a razão não são opostas, são complementares. A Bíblia é espiritual, mas exige interpretações corretas. Paulo já dizia isto quando escreveu a sua primeira missiva aos Coríntios, capítulo 2, versículo 13 e 14. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Quando nós observamos o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, que traz muitas vezes algumas confusões para aqueles que não compreendem as sagradas letras, o texto nos fala: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você já ouviu alguém dizer que estudar teologia esfria o crente? Eu já ouvi muitas vezes, e pelo contrário, a teologia, ela não esfria o crente. A teologia, ela só apaga o fogo estranho. O que algumas pessoas alegam também. Algumas pessoas utilizam deste texto para afirmar que a doutrina, o conhecimento bíblico ou seminários não produzem vida espiritual. Só o Espírito revela. Estudar seria desnecessário ou prejudicial. Problemas com essas interpretações. Primeiro, que é uma leitura isolada do texto. Nós precisamos ter uma compreensão de regras básicas para analisarmos, para compreendermos os textos sagrados. Uma das ciências que estudam a Bíblia, uma das regras áureas da hermenêutica é: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E quando a Bíblia se cala, eu não preciso ter voz. As pessoas muitas vezes pegam textos isolados para fundamentar os seus pensamentos vazios, fracos e pobres, ou até mesmo para formular doutrinas humanas, porque existem pelo menos 3 tipos de doutrina. A doutrina do homem, que fere, que machuca, que maltrata, que muitas vezes aprisiona. A doutrina do diabo, que mata. E temos a doutrina de Deus, que gera vida. Para isto ele veio, para que tenhamos vida e vida com abundância. Uma doutrina nunca poderá ser formulada, poderá ser sustentada por um único versículo. Para se formar uma doutrina, precisa-se de pelo menos 5 outros textos que apoiem, que a sustente, que possam corroborar com aquele pensamento doutrinário. Muitas pessoas fazem leituras isoladas dos textos, fora dos seus contextos, e é o que elas querem. Um texto sem o contexto gera pretextos. Pretextos para enganar, pretextos para iludir, pretextos para arrebanhar pessoas para si mesmas e não para Cristo. Infelizmente, há muitos lobos devoradores, mercenários, que não têm compromisso com a palavra de Deus nem com o rebanho de Cristo. Estão mais preocupadas ou interessadas com a lã das ovelhas, mas não estão preocupadas com a alma das ovelhas, em cuidar
das ovelhas, em abençoar a vida das ovelhas. Querem apenas ser abençoados, mas pagar o preço em oração não querem. Por isso Jesus é o bom pastor, e o bom pastor dá vida por suas ovelhas. Paulo, nesse texto, ele não está falando contra o conhecimento bíblico ou teológico, mas sim contrastando duas alianças, a lei mosaica, que é a letra, e o evangelho de Cristo, que é o Espírito. Uma explicação correta sobre este texto de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. A letra é a antiga aliança, a lei mosaica. Paulo está falando da antiga aliança dada a Moisés, baseada na lei escrita em tábuas de pedra. Esta letra, sem o Espírito, mostra apenas o pecado, mas não transforma, não traz mudança de vida, não traz solução alguma. Ela apenas condena, pois exige obediência perfeita, algo impossível ao homem natural. Somente Cristo pode cumprir toda a lei na sua íntegra. Ele mesmo declarou que não veio para abrogar a lei, mas para cumprir. Ele cumpriu. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, nos fala que a lei nos serviu apenas de aio. E o que significa um aio, professor? Significa um instrutor, um condutor. Ela, a lei, nos conduziu até um certo ponto, que é justamente o período da graça. Nos entregou para Cristo. Por isso não estamos mais debaixo da lei. Agora estamos no período da graça. E a própria palavra do Senhor nos fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Louvado seja Deus. Nós não somos salvos pelas obras da lei, mas pela graça de Jesus Cristo. E o que significa graça, professor? Graça é favor imerecido. Nós não merecíamos o perdão, mas Ele nos perdoou. Nós não merecíamos a redenção, mas Ele nos redimiu. Nós não merecíamos a restauração, mas Ele nos restaurou. Nós não merecemos o céu, mas Ele disse na sua palavra, em João capítulo 14, versículo 1 ao versículo 3, não se turbe os vossos corações. Credes em Deus, credes também em mim, disse Jesus, na casa de papai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, irei vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde quer que eu esteja, estejais vós também. Ele preparou o céu para mim e para você. O céu é nosso. Pelo sangue de Jesus, glorifique e bendiga o nome do Senhor, aquele que vive e reina para todos sempre. Sobre o Espírito, ela simboliza a nova aliança em Cristo. Quando Paulo fala sobre este Espírito, ele está falando sobre a nova aliança em Cristo. O próprio Jesus criticou o culto dos samaritanos e criticou o culto dos judeus, porque o culto dos samaritanos era apenas em espírito e o culto dos judeus era apenas em verdade. Leia comigo a palavra de Deus em João capítulo 4, versículo 22 ao versículo 24. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Professor, e como era este culto dos judeus e este culto dos samaritanos? Os samaritanos eram descendentes de israelitas do Reino do Norte, misturados com povos pagãos. Eles só acreditavam no Pentateuco, os 5 primeiros livros da lei entregue a Moisés, como escritura. Eles não aceitavam nenhum outro escrito veterotestamentário. Eles cultuavam no Monte Gerizim, rejeitavam Jerusalém como centro de culto. Tinham uma fé espiritualizada, mas desconectada com a verdade completa da revelação bíblica. O problema deles era que o culto era apenas em espírito, mas sem a totalidade da verdade revelada. Uma fé sincera, mas teologicamente incompleta e fraca. Já os judeus preservavam as Escrituras na sua totalidade do Antigo Testamento. Cultuavam no Templo de Jerusalém, eram zelosos pela verdade da lei, mas sem vida espiritual genuína. Muitas vezes até criticados pelo próprio Jesus de hipócritas e ritualistas. O problema deles era que o culto era apenas em verdade. Doutrina, uma tradição correta, uma liturgia perfeita, mas sem a presença do Espírito. Apenas uma manifestação exterior, aparente, legalista e sem relacionamento vivo com Deus. A crítica de Jesus não era dizer que os samaritanos estavam errados, os judeus estavam certos.
Ele está dizendo que ambos estavam incompletos. Os samaritanos adoravam apenas em espírito sem verdade. Já os judeus estavam adorando em verdade sem espírito. Jesus agora aponta um novo culto. Este culto deve unir tanto espírito como verdade, relacionamento e revelação, sinceridade e doutrina, intimidade e fidelidade bíblica. A revelação plena de Cristo Jesus é o cumprimento tanto da verdade como também do Espírito. Em espírito é com o coração, com sinceridade, com a presença real do Espírito Santo, com uma vida interior. O que é adorar em espírito? É adorar de todo o coração. Jeremias capítulo 29, versículo 13, nos fala, dizendo que nós buscaríamos a Deus e nós encontraríamos Ele. Mas quando nós buscássemos de todo o coração, deve ser com sinceridade e deve ser na dependência do Espírito. Este é um culto em espírito. O culto em verdade, com base na revelação plena de Deus, nas Escrituras e agora revelada em Cristo. A nova aliança é baseada na ação do Espírito Santo que regenera, que vivifica, que transforma, que escreve a lei, não apenas de forma exterior, mas agora no coração. É por isso que o salmista vai escrever o Salmo 119, a partir do verso 9 ao verso 11. Como poderá o mancebo se manter incontaminado deste mundo, observando a palavra? Então ele compreende e declara: guardarei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Enquanto a letra, que é a lei, revela o pecado e mata, o Espírito concede vida em Cristo Jesus. Vamos apresentar algumas respostas bíblicas para aqueles que rejeitam o estudo teológico, se baseando neste texto que nós já citamos. Paulo não está condenando o estudo, mas a autossuficiência legalista. Ele mesmo estudou profundamente as Escrituras, responsável por quase metade dos escritos do Novo Testamento. Dos 27 livros do Novo Testamento, Paulo é o autor confirmado de 13, quase 50% dos escritos neotestamentários. Ele ensinou doutrina e escreveu cartas teológicas completas. A Bíblia valoriza o ensino, o estudo e o crescimento no conhecimento. É o que Pedro nos fala na segunda carta, capítulo 3, versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda a Escritura ela é inspirada por Deus e proveitosa para o ensino. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. O próprio Cristo nos incentiva a estudar. João capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras. O problema não é a letra como o estudo, mas a letra sem o Espírito Santo. O estudo teológico é uma ferramenta que, guiada pelo Espírito, edifica, forma e capacita ministros para o reino de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala quando escreve a segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem esta palavra da verdade.